está mantenho, viva. Sim, ela está viva. Pode falar, doutora Sônia, Edmar. permita. Me diga uma coisa, dona Geni. É a primeira vez que ela desaparece? É a primeira vez. Ela já teve algum problema psicológico já ou não? Ela Perturbação mental? Ela é uma pessoa depressiva. Ela tem muita depressão? Tem. Ela vive à base de calmante. Olha. Entendeu? Tão jovem, tão bonita, advogada formada. Ela é depressiva. Uhum. Sempre foi? Ou isso mais depois de adulta mesmo? Ela foi depois de adulta. Uhum. Depois de adulta. De repente, assim, começou a aparecer os sinais? Ela começou a mudar assim, o comportamento, muito nervosa, tinha muito pouca paciência, muito pouco conversava. Ela morava com a senhora ainda ou já tinha ido morar sozinha? Não, ela morava comigo ainda, ela já se fechou. Uhum. Ela morava comigo e ela já se fechou. Sim. Né? Então, depois ela decidiu morar sozinha. E ficou mais difícil o contato, né? Porque ela ficava... Aí isolou mesmo, Ela né? se isolou. Aí foi que eu acho que agravou mais, né? Essa decisão dela de morar sozinha. Pelo trabalho, pelo estudo também, que ela continua estudando. Então, ela decidiu morar sozinha. Sim. E eu não teria podia falar como que não, evitar. né? Porque ela já era maior de né? idade. Então, eu não podia impedir, né? Mas ela sempre tomou medicação, muito nervosa. Dona Geni, ela teve perda de memória algumas vezes ou não? Só tem conhecimento? Não, perda de memória não. Ela muito agitada. Muito agitada, ela era muito agitada. Inquieta, assim, sabe? Mas perda de memória, não. Ela tinha o costume de passar alguns dias fora? Sem dar notícia ou não? Não, ela ficava, às vezes, sem telefonar, 15 dias, 20 dias. E a senhora nunca estranhou isso? Mas eu ligava para ela. Ah, tá. Ela não ligava, mas eu ligava para ela, né? E ela ia para onde? Ela contava para a senhora esses 15 dias, 20 dias? Não, em casa mesmo, ela falava, ela se fechava muito. Ela só não queria contato Ela com não ninguém. queria contato, ela se fechava. Já houve uma vez que eu fui no apartamento dela, fui eu, minha mãe, meu filho, e ela não abriu a porta para nós. E nunca ela justificou esse comportamento? A senhora Então. cobrou, brigou com ela, perguntou E ela o que estava estava lá nesse dia? acontecendo? Ela estava, E não quis abrir a porta? ela pra não senhora? quis abrir a porta, então já é do problema dela mesmo, né? Ela preferia se fechar. Porque na Ela porta nunca fez nenhum tratamento, não? ela tomava calmante, né? Mas por conta própria ou algum psiquiatra? Não, Ela tinha feito psiquiatra- algum tipo de terapia? Ela Não. tinha um diagnóstico de alguma coisa ou não? Não, ela não chegou a fazer tratamento, não. Pessoal, a depressão é uma doença. Sim, seríssima. E a se depressão, se não cuidada. tratada, ela só tende a piorar. Ela nunca vai melhorar sozinha. E Um outro- se sentiu, né? Isso é fato. Um outro detalhe interessante, o desaparecimento, você tem algumas linhas de investigação. Você tem a pessoa que está com um problema de ordem emocional e foge do mundo. Certo. Você tem a pessoa, como comentou o doutor Ademar, que perde a memória de uma hora para outra. Isso Também é é outra mais linha de comum investigação. em essa, né? idosos. E você tem prática de crimes. E eu estava conversando antes com a dona Geni e perguntei para ela. Ela tem suspeita que alguém teria feito mal para a filha dela e ela não apresenta alguma suspeita. Exemplo, ex-namorado, exemplo, algum tipo de dívida ou algum desafeto. Tá. Né? Dificultando ainda mais e nos levando mais a crer, pelo relato da dona Geni, que esses problemas de ordem emocional podem ter levado essa moça a querer ter realmente uma fuga na realidade da vida dela. Buscar Entendi. exatamente algum lugar. E somente, muitas vezes, com a foto dela, que está estampada Pelo aqui Brasil no vídeo, inteiro que você aí, né? vai poder, alguém, dona Geni, que encontre essa moça, né, acione a polícia através do telefone 190 e que para que ela seja imediatamente conduzida, né, a um hospital, se for o caso. Sabe que teve uma pista que, se eu não me engano, foi aventada pela própria polícia, a senhora deve saber, de conteúdo do computador dela, que seriam sites de sexo, não é? De sadomasoquismo, inclusive, o que levou a uma primeira impressão que talvez ela estivesse envolvida numa
uma rede, né, com esse tipo de pessoas que fazem essas exposições na internet e, de repente, vendida como escrava branca, foi parar em outro país para ser explorada. Quando a senhora fala muito em ser maltratada, em estar prisioneira, em estar cativa, parece que isso reforça uma primeira impressão, não seria nenhuma pista em relação ao que a polícia levantou, que de repente ela teria de alguma maneira, né, através da internet, feito contato com essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, entre aspas, e a partir daí, bonita do jeito que ela é, inclusive, né, eles tivessem levado a menina embora. A gente não pode descartar isso também. O computador foi apreendido pela polícia, o computador? Foi, já vai fazer 2 meses, doutor. Mas está apreendido? Tá. Os remédios que ela tomava também, ele tem a relação, a polícia tem a relação dos remédios que ela tomava? Tem, ela tomava antidepressivo e tomava calmante. Calmante também? Inclusive é o que eu tomo o mesmo calmante que ela tomava. Eu vou designar um de meus diretores da CRIME, o doutor José Beraldo, para dar toda a assistência para a senhora. Doutor José Beraldo, ele vai entrar em contato com a senhora hoje ainda, doutor José Beraldo. Ele irá acompanhar esse caso com todo carinho, para que possamos esclarecer onde está essa criança. Porque diz que ela está precisando também, não é, doutora Demária? Diz que ela está precisando também de um bom advogado do lado dela. A CRIME vai dar toda a assistência para a senhora. Olha, que maravilha. Doutor José Beraldo, vou acioná-lo imediatamente para que ele entre em contato com a senhora, para que possamos realmente esclarecer esses fatos. Porque a senhora está sozinha nesses 80 dias, tentando uma resposta, uma pista. Nesse problema aí, eu estou... Não estou sozinha, mas eu tenho a imprensa que me ajuda. Eu entendo a dificuldade que você está passando e as portas fecham realmente, infelizmente. Tem imprensa que me ajuda, tem as pessoas que me ajudam muito o coração também, porque é muito difícil. É muito, muito, muito difícil. E a roupa dela? A roupa, ela estava com a roupa completa ou a senhora sentiu que ela levou parte da roupa? Eu acho que ela levou roupa. Levou? Então aí já é um detalhe importante. Se ela levou, a coisa já começa a mudar ali. Eu acho que ela levou roupa, porque o que eu peguei na casa dela, ela não tinha só aquilo de roupa. Ela é uma mulher muito vaidosa, gosta muito de roupa bonita. As roupas dela são roupas muito bonitas, ela anda muito bem arrumada, só um salto. Ela é uma moça muito bonita. Os documentos dela, dona Geni, os documentos pessoais dela. Você não encontrou? Não. Quer dizer, ela saiu documentada, ela saiu documentada, né, de casa. Eu entendo que o celular dela, um rastreamento também do computador, já ao início possamos chegar a um resultado feliz. E o rastreamento de celular não pode ser pedido de imediato? Veja só, eu prometo a você, Sônia, que amanhã o Beraldo estará no DHPP analisando esses fatos e solicitando com urgência isso aí. Amanhã o doutor Beraldo estará. Certo. Agora, que blusa é essa que eu estou vendo aí, Sônia, na sua mão? Essa aqui é uma das blusas que ela gostava muito. De vez em quando que ela ia na minha casa, ela estava com essa blusinha. Essa estava na sua casa? Na casa dela. Na casa dela também? A roupa dela está toda comigo. Então... Uma das poucas peças que a senhora tem dela? Não, tem bastante roupa dela na minha casa, né? Roupa, malinha de maquiagem, ficou tudo lá. No apartamento dela ou na sua casa? No apartamento dela, malinha com as bijuterias, que ela é muito vaidosa, gosta muito de andar muito bonita, mas tudo delicadinho, as coisinhas dela, tudo delicadinho, entendeu? Mas ela estava sempre... A senhora fica com essa blusinha porque era a preferida dela mesmo. Ela... Dona Geni, segundo consta, ela fazia serviços para os alunos do Mackenzie, né? Lá foi encontrada algumas provas, algum trabalho que ela está fazendo para os alunos? Doutor, eu não encontrei nada. Então, a esperança que eu tenho ainda é que nesse computador possa surgir alguma coisa. Mas até hoje não tem resposta. O computador surgiu apenas essa semana, a história dos sites. Porque a esperança que eu tenho é nesse computador. E eu tenho assim... E no celular também. No celular. Então, o celular, principalmente o celular. Porque, pelo que eu vi na casa, Sônia, quando lá na portaria me falaram que ela fazia dias que ela não via em casa, aí eu subi, destranquei a porta, né? Quando eu vi tudo aquilo ali, eu falei, meu Deus. Mas a impressão que eu tive foi o seguinte, que ela chegou das compras de frutas. Sim. Muita fruta, que ela tinha dieta, ela usava muita fruta. Muitas frutas. E ela não chegou a colocar essas frutas na geladeira. Muitas frutas. Okay. Então ela chegou, tem um móvel assim, ela chegou, tirou da sacola. Umas ela nem tirou da sacola. Certo. Colocou em cima daquele móvel
e a outra ficou, as outras ficaram na sacola. A sensação que eu tive quando eu cheguei lá foi que ela chegou das compras, alguém ligou para ela e ela saiu do conto dessa pessoa. Me diga uma coisa, ela tinha passaporte, você não sabe? Não. A minha filha, para mim, ela sempre foi uma caixa de surpresa. Ela é uma pessoa muito fechada, ela não se abria para falar nada. Ela usava drogas, dona Geni? A senhora nunca nem suspeitou desse tipo drogas de coisa? Não, drogas não. Não fumava, não bebia. Ela não bebia, não fumava. Sim. A senhora não conhecia nenhuma amiga dela? Tem a amiga dela, inclusive ela mora perto da minha casa. É a única que eu, assim, tenho um contato direto com essa moça. Mas ela nunca revelou nada, assim, que pudesse despertar alguma suspeita. Nada. Ela nem falou nada nesses últimos tempos em que a Patrícia desapareceu, nada? Então, ela, inclusive, ela deu entrevista lá pro doutor Olim, mas não revelou nada também, porque a minha filha não deixa... Quer dizer, nem para amiga ela abriu o coração. Abriu o coração, Dona Geni, conta em banco, dinheiro dela? Não foi movimentado, doutor. O dinheiro está lá? Está lá. Ela só movimentou a conta dia 4 de maio. No dia do desaparecimento? Não, ela desapareceu dia 19. Dia 19. Ela só movimentou dia 4 de maio. E ela tirou alguma importância que ela pudesse viajar com esse dinheiro? Não. Seria uma coisa para despesa do dia a dia Foi, mesmo. E pagou aluguel também do apartamento. Quer dizer, ela não estava pensando em sumir, então se ela está pagando aluguel em dia, né? Uma coisa talvez ela tivesse com depressão, né, Sônia? Uma coisa que eu fico pensando assim, se ela tinha planos de sair... Quem tem planos de sair, eu acho que não vai às compras, comprar tanta coisa, Exatamente. Sônia. Que ela costumava usar na própria dieta dela, então, né? Ninguém faz isso. O que sempre eu levo, assim, eu fico pensando, na hora que rastreia esse celular dela, a ligação que tiver, aproximando o horário que ela saiu, essa pessoa sabe dela. Exatamente. Porque para mim, essa pessoa, alguém ligou para ela chegou das compras, colocou as compras ali, e recebeu um telefonema. Essa é a nítida impressão que a senhora tem. Para mim, isso não sai da minha cabeça. Então, alguém ligou para ela, chamou para algum lugar e ela saiu, tipo assim, quando eu voltar, eu guardo as frutas. Mas se ela levou roupa, só não tem essa impressão que ela levou roupa? Só que ela é assim, ela é tipo assim, ela usa as roupas, aí quando ela não quer mais... Roupa nova. Ela cisma e junta tudo e dá. Certo. Pode ser que ela deu também. Pode ser que ela tenha feito uma faxina no guarda-roupa e tenha dado. Porque sapato, ela não levou sapato. Tem um monte de não sapato. mexer com o dinheiro, isso é muito estranho. Isso é esquisito. Porque a pessoa que estivesse dominando, sabendo que ela tem algum tipo de recurso... Teria obrigado a tirar. Seria muito fácil ela retirar esse dinheiro. Então, só ver a dificuldade de um caso... É difícil, doutor. Ela nunca surtou alguma vez? Não. Ela só se isolava mesmo, pelo jeito, né? Uma coisa que eu não comentei ainda. Ela trabalhava no banco, trabalhou muitos anos. E ela falava que tinha um problema sério lá com o gerente e tal, que ele pressionava muito ela, tal. Ele era afim dela, é isso? Ele pressionava muito porque... cargo. Ah, tá. Porque ela era subgerente do banco e ele era um gerente. Sim. Então ela tinha um atrito com esse gerente do banco. Mas era uma questão de trabalho questão de trabalho, né? Não tinha nenhum envolvimento emocional. O que ela ela falou. Então, aí teve um dia que eles falaram que ela teve uma crise nervosa. Sim. Lá. Inclusive levaram para o hospital, o que falaram para mim. Nossa. Levaram ela para o hospital, ela teve uma crise nervosa muito grande dentro do banco. Só o que eu sei, assim... Faz muito tempo isso? Faz uns 5 anos, mais ou menos. Há 5 anos. Tá. Então, agora, é claro que ela tinha esses problemas de ordem emocional e tomava remédio sem ter um acompanhamento de um tratamento terapêutico. Exatamente. Isso realmente... Ela estava tomando praticamente por conta própria. Talvez não fosse o indicado para o caso dela, né? Sônia, porque para comprar qualquer tipo desse medicamento tem que ter uma receita. Ainda mais o Rivotril, que a mãe está falando. Esse você não compra sem receita de jeito nenhum. Então, ela devia passar no médico, porque... Para comprar o remédio tem que ter receita. Eu compro, mas eu tenho que ter receita.
Certo, mas assim, eu acho que talvez, né, um clínico geral pudesse receitar. O tratamento psiquiátrico mesmo, acho que ela não fazia. Não fazia. Então, que seria o indicado no caso dela. Esse computador, né? Talvez, e no celular nós vamos levantar alguma coisa. Me fala uma coisa, vocês que são especialistas, um rastreamento de celular, ele demora muito tempo? Veja só, é questão da autoridade pressionar. Pode levantar isso em 48 horas. É mesmo? Quer dizer, eles já poderiam ter feito isso, então? Perfeitamente. Doutor? Pode levantar em 48 horas. Depende da emergência, levanta no dia seguinte. E, Lordelo, você que é especialista nas herbes, aquela coisa toda, isso poderia levar a uma pista concreta dela? Não, isso é importante fazer. O que nós temos que entender é que, na grande maioria dos casos, existe toda uma burocracia. É isso, né? Que amarra isso, tudo. Existe uma burocracia. E o excesso de trabalho também dos policiais também. Você veja, o exame necroscópico hoje demora uma média de 30 dias. Porque você veja a quantidade de corpos que tem que ser necropsiados. Você veja a quantidade de perícias a serem realizadas. E posso garantir que em São Paulo é o lugar do Brasil em que os exames saem mais rápidos. Nossa. Porque em São Paulo nós temos estrutura. A estrutura maior das perícias e da polícia está em São Paulo. Hoje São Paulo tem um banco de impressões digitais, outros lugares não têm. Hoje em São Paulo, se você encontrar uma impressão digital, você vai jogar num programa da polícia, esse programa vai rastrear e vai chegar naquele banco de dados. Agora, o que nós temos que entender é que nós estamos no Brasil, num país de muitos crimes. Eu comentei aqui com você esses dias que entre 97 e 2007, nós tivemos no Brasil, não sei se o doutor Ademar tem esse número, nós tivemos 500 mil homicídios. Eu lembro que você falou então, isso. É um número absurdo. 500 mil pessoas assassinadas que vão gerar 500 mil exames necroscópicos, 500 mil processos, 500 mil inquéritos do Departamento de Investigação da Polícia Civil. Então, tudo isso, é lógico, não tem a rapidez como nós encontramos, às vezes, em outros países, que às vezes é muito elogiado, mas que eles têm no final do ano 200 homicídios para apurar. Entendi. Então, essa aqui é toda uma complexibilidade. Né? Agora, o caso da Patrícia, da doutora Patrícia, filha da dona Geni, eu posso garantir à senhora que vai chegar a um denominador de acordo com o tempo natural das provas. Se a filha dela, a doutora Patrícia, está com um problema de ordem emocional, a fotografia dela sendo exibida, em determinado momento alguém vai reconhecer e vai ligar para o 90. Se ela for vítima, eventualmente, de algum crime, o telefone celular, o computador já é uma base. Agora, temos que entender, volto a repetir, o corpo de Mércia foi encontrada por causa de um pescador. O crime foi tão bem planejado e essa moça foi jogada num lugar tão de difícil acesso que, se não fosse aquele pescador, nós estaríamos ainda hoje aqui cobrando da polícia, discutindo um resultado. É verdade. Então, não teria aparecido a materialidade. A complexibilidade, e a Sônia tem mostrado, doutora Ademar, no programa, corpos que foram encontrados pelo Brasil. Não aqui, pedaço de perna. De suspeita de onde está o corpo da Elisa. Gente que foi queimada. Quantos outros corpos foram encontrados? Quer dizer, toda uma dificuldade, né? Principalmente quando o caso realmente é de homicídio. E temos que torcer, dona Geni, e que o caso da sua filha não seja um caso de homicídio. Claro. Seja um caso de problema de ordem emocional e que, eventualmente, aí sim a facilidade é maior de ser encontrada. Assim, no prédio em que ela morava, ninguém sabe dela, ninguém viu sair, ninguém sabe se ela saiu às pressas, se ela estava por lá, porque... Uma vizinha viu quando... que a vizinha, ela leciona na Mackenzie, ela viu quando a vizinha ia saindo, ela ia chegando no prédio. Era 1h20, mais ou menos. Certo. Mais ou menos 1h20. Ela estava numa calçada e ela estava na outra. Ela viu quando ela veio no prédio. Só que em seguida, acho que ela saiu. Ela veio e saiu, rápido. Que é a impressão que a senhora teve mesmo? Não, foi realmente, aconteceu mesmo. Porque 1h20 ela saiu para ir para Mackenzie. Só que 3h20, mais ou menos, 3h20, ela ligou para essa amiga dela. Ela estava em Grajaú. Grajaú. Fazendo o que a senhora nem imagina. Em Grajaú. Ela ligou de Grajaú. O que ela disse para a amiga nesse dia? Exatamente. Qual foi a conversa que ela teve? Uma conversa normal. E aí, tudo bem? E as meninas, que ela tem 2 filhas, essa amiga dela tem 2 filhas. Tudo bem?
tudo bem. Você está onde? Está trabalhando? A amiga dela respondeu que estava trabalhando. E você? Você está onde? Só que acho que ela confundiu assim, a divisa do lugar. Ela falou que estava não é Grajaú, é antes de Grajaú, é... Ai, meu Deus, esqueci o nome do lugarzinho. Eu já comentei, só que agora me passou. Mas ela chegou a dizer realmente... Que é muito longe do centro. É muito longe do centro. Completamente fora. Assim, em 2 horas, ela já estava em outro local, então, em outro local diferente. E eu fui, a menina me deu o número do orelhão. Ela ligou de um orelhão, não foi do celular. Eu fui em Grajaú, nesse local, que eu pedi à polícia para ver para mim de onde era esse endereço desse orelhão. E eles me passaram o endereço e eu fui no orelhão de onde ela ligou a última vez. Em frente tem um posto policial. Ainda fui no posto policial, perguntei se eles tinham visto alguma coisa diferente. Quer dizer, existem peças que podem começar um quebra-cabeças. Isso foi após ela ter desaparecido? Não, foi no dia, na hora que ela desapareceu. Na hora que ela desapareceu. Ela tinha carro, dona Geni? Não tinha carro? Não. Alguma coisa aí vai ser encontrada mesmo. Eu acho que nós vamos colocar a foto da doutora Patrícia mais uma vez aí no ar para todo o Brasil. É um rosto bonito, expressivo, eu acho que é bem marcante, não dá para passar despercebido, não. A senhora agora vai ter um grande advogado acompanhando essa história, o doutor Ademar Gomes da Acribesp, acabou de colocar aqui no nosso programa à sua disposição. Inclusive, ele já vai para o DHPP levantar as informações de em que pé estão essas investigações, né, para acompanhar. E, assim, de posse de algumas das coisas que a senhora falou aqui, o Lordela, que é um especialista em segurança, já sentiu que dá para começar a montar um quebra-cabeças. Não está tão no ar assim, não é, Lordela? É verdade. Você acha que dá para me dá a impressão que ela está viva. Tá, perfeitamente. E me dá a impressão que ela, com problemas de ordem emocional, ou ela sozinha está em algum lugar, ou ela foi induzida a alguém via internet. Ou ela surtou. Ou ela surta, ou ela... alguém a conheceu pela internet, porque é uma moça bonita. Exatamente. Né? E essa pessoa seria facilmente enganada no estado emocional que se encontrava. Certo. Agora, do alto da sua experiência, especialista em segurança, você tem uma impressão que ela pode estar viva mesmo. O coração da mãe não está se enganando, não. Então, maravilha. Tiga. Inclusive, o doutor lá da DHP falaram para mim que teve uma denúncia anônima, que inclusive que estava dentro do Fox preto, e a pessoa passou a placa do carro. Aí eu fico pensando, ninguém passa a placa de um carro só porque viu uma moça dentro. Exatamente. Essa pessoa viu alguma coisa estranha. Mas eles falaram que não é nada, então... vamos agora com o doutor José Beraldo no caso, colocado pela Acrimesp pelo doutor Ademar Gomes, se a gente começa a levantar mais detalhes dessa história e se de repente confirma a impressão que o Lordelo também teve, que é a mesma do coração da mãe, que a doutora Patrícia esteja viva, viu? Obrigada, dona Geni, pela presença. Só uma palavrinha. Pode falar. Doutor, por favor, seja o que for que tenha acontecido o que tiver acontecido com a minha filha. Vamos ser transparentes o mais possível. Quero que seja transparente. Eu não quero verdade. Porque, fica tranquila. Acima de tudo, antes de qualquer coisa que tenha acontecido com a minha filha, ela é a minha filha. Se a senhora está doente, a senhora tem que ter uma paz nesse coração, porque senão daqui a pouco a senhora vai cair de cama. Então, eu preciso saber, seja o que for. Fica tranquila. Dona Geni, estamos com a senhora nessa luta aí, tá? Muito obrigada, a senhora está em ótimas mãos, disso a senhora pode ter certeza. Olha, daqui a pouquinho você vai ver o doutor José Beraldo, advogado, que acompanhou esse tempo todo essa história do desaparecimento da Patrícia Barbosa. O nosso repórter Tony Castro indo com a mãe, a dona Geni, e mais com o doutor Beraldo lá para Paraty, onde surgiram as primeiras informações do paradeiro dela. Daqui a pouquinho você confere com a gente. Vou fazer outra pausa que nós vamos falar de você e... Olha, chega a hora da verdade para a dona Geni, a mãe da Patrícia, ao lado do nosso repórter Tony Castro, do advogado Dr. José Beraldo. Eles vão de encontro às primeiras informações sobre o paradeiro dela. Confira, direto de Paraty. Sônia Abrão, um lugar muito bonito, um lugar cheio de mistérios. Paraty, Rio de Janeiro. Dona Geni, que busca respostas do desaparecimento da sua filha, a advogada Patrícia,
que já dura 6 meses. 6 meses sem respostas. Sem resposta nenhuma. Eu procuro. A procura é incansável, né? Sempre procurando. E a polícia diz o quê? A polícia simplesmente não tem resposta. Respostas que nós, juntamente com José Beraldo, advogado criminalista, tentaremos conseguir, investigando o desaparecimento da Patrícia, já que ligaram para o programa pessoas que puderam dar pistas de onde estaria a advogada paulista. E aqui em Paraty, no Rio de Janeiro, informações de pessoas que nós, a partir de agora, investigaremos, juntos com o Dr. Beraldo e com a dona Geni. Vamos lá, seguindo com os barcos até os locais a serem investigados. Vamos seguindo com o barqueiro. Vamos embora, Misael. O barqueiro vai levar a gente. Nós vamos seguindo aqui de Paraty para uma praia conhecida como Praia do Sono, local onde pessoas teriam visto Patrícia, a advogada que teria saído de Minas Gerais. Existem informações de que ela gostava muito de São Tomé das Letras. São Tomé, ela gostava de lá? Gostava, realmente gostava muito. Ela gostava aqui de Paraty também? Paraty também, ela já veio várias vezes aqui em Paraty. Qual o sentimento da senhora agora neste lugar, que era um lugar apreciado pela filha da senhora? Como é que a senhora está se sentindo aqui? Não tem como explicar. Muito difícil. Coração de mãe está dizendo o que para a senhora? Eu tenho esperança, sim, de encontrar minha filha. Por ela eu faço qualquer sacrifício. Isso aqui para mim não é nada. A senhora tem esperança que as informações que virão agora serão informações boas? Com certeza, espero sim. Que essa resposta, eu estou esperando há muito tempo. Essa resposta positiva. Um sinal. Onde está minha filha? Eu preciso desse sinal. Eu preciso disso. Estamos chegando na Praia do Sono, aqui em Paraty. Praia onde a Patrícia foi vista aqui. Eu procurando tanto lá e ela aqui. A senhora está forte para as notícias, para as informações que o casal vai passar para a gente agora? Tem que ficar forte, né? Onde é que a senhora encontra a força? Em Deus. Em Deus, só Ele que me dá força, porque eu mesma não tenho tanta força assim. A senhora quer uma resposta? Mas eu quero uma resposta, eu peço todo dia uma resposta para Deus. E a senhora está preparada para respostas, mesmo que seja uma resposta dura, difícil? Mesmo que seja, eu quero resposta. A senhora quer ouvir? Eu quero ouvir. Quer saber o que aconteceu? Quero saber o que aconteceu. Por que o desaparecimento dela? Eu quero saber. Vamos chegando, senhora. Vamos descer, dona Geni. Chegando na Praia do Sono. Uma praia que só tem acesso por barco e por trilhas que saem do continente, do território, atravessando as montanhas. Vamos descendo. Vem aqui. Aí, vamos. Vamos chegando. Celso? É o Celso? O Celso tá lá? O Celso tá por aí? Qual que é a barraca do Celso? Essa aqui. Essa aqui? Vamos chegar lá no Celso? Vamos lá com a dona Geni? Vamos chegar no Celso, aqui a foto. Pode segurar a foto da filha da senhora? Vamos chegando com a mãe, vamos chegar aqui, né? Aqui, ó. Do Celso é esse aqui? É do Celso? E da Janete? É? Vamos chegar aqui. Ô, Janete, tudo bem? Vem aqui conversar com a gente. Aqui é a Janete, que entrou em contato com a gente. Vem aqui, por favor. Ela que vai poder falar. Vamos chegar aqui. O Dr. Beraldo tá chegando. Vamos chegar para poder mostrar a foto para ela, né? Ô, Janete, a gente veio para você ver a foto. Essa aqui é a mãe
da Patrícia, né? Vocês conheceram ela como Cláudia. Ela vai te mostrar uma foto. Ela vai te mostrar uma foto para ver se você reconhece. Mostra a foto para ela. Você já viu essa moça? É ela, sim. Ela é a moça que vocês conheceram? Parece muito. Muito parecida? Uhum. E ela veio aqui, como é que foi esse encontro? Ela pediu o que para vocês? É que eu tenho aqui a casinha da empada, né? Daí ela viu a casinha da empada ali. E aí ela me pediu empada, mas eu não tinha. Ah, ela pediu alimento. Tava fritando pastel. Aí eu achei que ela tava com mais pessoas, aí eu perguntei para ela, você tá com mais alguém para poder preparar para mais pessoas? E aí ela me falou que não. Ela me falou que estava sozinha. Olha a foto aqui. Olha o corpo. Ela estava mais magrinha? Ela estava mais magrinha? Não, estava bem parecida mesmo. Viu, Janete? Meu marido. Sim, é o Celso? Vem aqui, Celso. O Celso, que é o marido, né? E aqui, vamos, a senhora, as informações estão batendo, né, dona Geni? Sim, está batendo, sim. Está batendo. Ela toma uma água, o Celso vai trazendo, a dona Geni vai recebendo informações, que é a Praia do Sono, a Janete, pessoas que puderam ter um contato positivo, ela esteve realmente aqui neste lugar, nesta praia, conhecida como Praia do Sono, o Celso e a Janete que fizeram contato. Vocês assistiram, vocês puderam assistir na TV o drama da dona Geni, dessa mãe que estava procurando a filha. Olha só, na verdade, não tenho certeza. A gente viu pela televisão. Vocês viram? Parecido. Então vê a foto ali, tira o óculos assim pra você poder ver melhor. Olha lá, olha a foto. Era parecida com essa moça? Era parecido, sim. Bem parecida? Bem parecido. Você olhando pra ela, qual sentimento que você tem? Era ela? Pelo jeito que eu tô vendo, foi bem parecido pela que eu vi na televisão, né? Aqui bastante tempo. Quanto tempo ela ficou? Um dia e meio. Um dia ela ficou aqui em contato com você? E depois vocês perceberam o que com ela? Ela estava levando bolsa? Ela estava com uma legging preta, justinha e uma camiseta preta. Não sei se ela tem essa roupa. Porque ela saiu de lá, gente do céu, é isso mesmo. Meu Deus. Aí ela estava toda molhada e ela me pediu uma roupa. E daí porque ela estava toda molhada. Aí ela me pediu uma roupa, daí ela olhou para mim e falou: ah, não, você é muito pequena. Porque ela é alta, né? Então ela não quis a minha roupa porque minhas roupas eram pequenas para ela. Ela mesma não quis as minhas roupas. O Beraldo vai dar uma água para a senhora. Toma um pouquinho de água, a dona Geni que vai recebendo as informações. Nós vamos acompanhando esse momento de angústia nessa investigação. Um casal que tinha dúvidas, vendo a foto, bem parecida, Janete. Eu achei parecida. Parecida, Celso? Essa aqui é. Essa foto aqui tá. Essa aqui também tá parecendo. Tá batendo. Ela tem os cabelos assim, tudo cacheado. Então, mas faz quanto tempo mais ou menos tem que ela veio? Perto do Dia das Mães. Ai, meu Deus, foi quando ela desapareceu. Perto do Dia das Mães. Eu lembro porque minha mãe tinha pouco tempo que tinha falecido e era aniversário. O Dia das Mães foi um dia muito triste, o dia que ela estava conversando comigo. E eu sempre converso muito com meus clientes, muito. Você tem ideia para onde que ela foi? Depois disso ela foi lá no Antigo, eu não sei, no outro dia eu acho que ela foi para o Antigos, eu não sei, eu só sei que é uma prainha aqui do lado. Depois eu não sei mais, porque não a vi mais. Eu conheço tudo. Sim, mas aí o que aconteceu com essa moça que a senhora fez contar? Ela morreu afogada, ela morreu no mar. A senhora está forte para poder... Não sei se é a mesma moça, eu espero que não seja. A senhora tem que estar forte agora para poder continuar tudo o que nós estamos previamente sabendo e querendo dar a resposta que a senhora falou que está com força para poder encarar. Mas depois... Eu achei muito essa notícia difícil. Eu não sei se é a mesma moça, pode ser sósia também, eu não sei. A senhora está preparada para poder ir até uma delegacia? Aqui, ó, ela tá, é bem nítida essa foto aqui. É ela assim, real mesmo. Se você acha que foi parecida essa daqui... É ela, né? É a mesma. Quer dizer... Não afirmo, né? Mas o que aconteceu com essa moça... Com essa moça que veio aqui, ela estava na pedra, o mar bateu e ela caiu no mar. Eu acho que foi isso. E morreu afogada. Ela estava sozinha, eu não sei o que aconteceu. E apareceu afogada na praia ali ao lado.
E nós, Dona Geni, agora a gente teria que ir até o ML, até a delegacia. A senhora está forte para poder confirmar tudo isso? Tô. Teria alguns objetos, roupas, objetos para a senhora reconhecer se são ou não da filha da senhora. Tá bom, a senhora aguenta ir lá, tá forte? Vamos ver ali o local onde ela caiu no mar? Eu tenho que ir. Onde a moça caiu no mar, um local que a gente vai seguindo com a Dona Geni. Que essa pessoa que foi encontrada tá batendo tudo, né, Dona Geni? Oh, meu Deus, falou que era advogada, né? Não falou? Falou. Oh, meu Deus. Advogada de São Paulo, semelhança física. Me dê força, Senhor, me dê força, meu Deus. Meu Deus, não quer fazer isso. Eu quero estar perturbada porque não pode, meu Deus. Ai, meu Deus. Sozinha nesse lugar aqui, sozinha, meu Deus, sem ninguém, meu pai. E aqui neste local, essa moça... Tomara que não seja ela, Senhor, tomara que não seja, meu Deus, tomara que não, Senhor. Mas... Vamos até a delegacia, né, Beraldo? Acabamos de entrar em contato com o delegado de polícia. Vamos tomar todas as medidas judiciais conforme determinado pela CRIMESP, justamente por essa razão, para ver realmente a parte legal, a parte real. E pelos testemunhais, pelo que as pessoas viram, realmente a Patrícia esteve aqui. Felizmente, ao que tudo indica. E a notícia, parece que a notícia não é boa. Triste, lamentável, muito triste. Não dá força para essa mãe, né? Guarda de Deus mesmo, muita força. Força, Geni. Aqui é o local, Sônia, onde foi encontrado o corpo desta mulher, que teria caído das pedras. E agora iremos até a delegacia, o IML e o cemitério da região, onde uma mulher, foi enterrada como indigente, desconhecida, neste município do Rio de Janeiro. Quero acreditar que seja ela, eu não quero acreditar, meu Deus, eu não quero acreditar, Senhor. Momento importante para confirmar tudo que testemunhas já disseram. Agora nós iremos fazer os procedimentos formais de acordo com o pedido da CRIMESP, de modo que para que nós possamos realmente detectar o que houve e se constatar realmente se é o cadáver, infelizmente, da Patrícia, da pequena Patrícia. Iremos agora adotar as providências legais que o Código de Processo Penal manda para esse reconhecimento. E outra coisa também, formalizar toda essa questão dos pontos de vista jurídico-legal. Então nós vamos manter o contato com o delegado de polícia, apresentar a mãe da vítima, a dona Geni, que está aqui. Nós iremos adotar essas medidas. Posteriormente, iremos ao fórum também para outras medidas judiciais cabíveis desse lamentável e triste fato. Está preparado que o policial vai falar para a senhora tudo, mostrar fotos, a senhora suporta? Eu vou ter que ver, sim, eu vou ter que ver, eu preciso ver. Então vamos lá, o doutor Beraldo vai entrando aqui na delegacia no Rio de Janeiro. Que a senhora vai tirar aqui para dar uma olhada, os pertences, tá? Você vê se a senhora reconhece alguma coisa das bolsas aqui na delegacia. Vai vendo ali a bolsa. Você pode sentar, dona Geni, senta aqui, vai devagarinho, você vai pegando, vai vendo. A bolsa que foi encontrada na praia. O que a senhora está vendo aí? O que tem aí? São remédios? Remédio. Vê se tem alguma coisa assim que a senhora reconhece, algum objeto. Esse aqui é... É? É tipo um calmante. Ela tomava esse remédio? É, tipo um calmante, né? Que número ela calçava, a senhora sabe? 39. 39? Era bem assim? Tênis. E essa roupa? E essa roupa? A senhora reconhece a roupa? Objetos encontrados na pedra. A senhora reconhece essa blusinha aqui?
Esse aqui parece que foi o que minha mãe deu para ela. A mãe da senhora deu de presente para ela? Acho que sim. Objetos. Tá reconhecendo essa roupinha? Um relógio? Esse relógio acho que é dela. Dela? Acho que é. O óculos? Esse óculos. Dela? Esse óculos pra mim é dela. Pequenos objetos, óculos, relógio, muita coisa batendo, né? Ai, meu Deus. Ai, Senhor. Ter força, dona Geni. Ai, meu Deus, eu acho que é culpa da minha filha assim, meu Deus. Ai, Senhora, meu Deus. Ai, meu Deus, eu não acredito, Senhor. Chegando aqui no IML em Angra dos Reis, que a senhora Geni, que agora vai fazer o reconhecimento fotográfico para que o corpo possa ser exumado, elevado do Rio de Janeiro para São Paulo. Não tem marca, não tem cicatriz, mas de concreto. Pela característica do cabelo, você já vê que os documentos do IML. O que vai acontecer agora, Beraldo? Ela que pôde reconhecer pelas fotos, algumas dúvidas surgiram, mas agora vai ser feito um confronto com as digitais dela que foram colhidas com as digitais do documento dela em São Paulo. Perfeitamente, o senhor Roberto, chefe do IML, já nos garantiu, sem sombra de dúvida, que infelizmente é a Patrícia, é a vítima, é a filha, vai ser encaminharemos a São Paulo em nome do programa Abrão, da Crimesp, para que seja feito um confronto papilar, ou seja, as impressões digitais posteriormente o corpo será exumado, liberado e trasladado a São Paulo. Senhora, como é que está sentindo? É difícil falar, mas a resposta chegou para a senhora? Praticamente está 90% está esclarecido para mim. A senhora quer ir até o cemitério onde a Patrícia foi enterrada como indigente para dar um adeus para ela até que esse exame saia? O cemitério que é logo aqui ao lado? Vamos lá? O cemitério de Angra dos Reis, onde as pessoas são enterradas. Vamos chegar. Onde que fica a 11498, o número? 11498. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente acha. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, ó. 11498. Olha lá o número ali, ó. É aqui. Fica forte. O corpo foi enterrado aqui nessa sepultura. Ela que está aqui, enterrada nesta cova como indigente, neste cemitério aqui em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Tony Castro, tarde sua. Nossa Senhora, né? Que história tristíssima realmente. E ali estava a Patrícia Barbosa enterrada como indigente. Mais detalhes dessa história, o doutor Beraldo está aqui hoje para contar para a gente, né? A mãe reconheceu os pertences da filha,
localizaram onde a menina está enterrada, agora falta provar tudo isso oficialmente. O doutor Beraldo, inclusive, está com as impressões digitais da Patrícia. Como é que vai ser daqui para frente para se provar oficialmente que é ela? Na verdade, Sônia Abrão, através da CRIMESP, por nomeação da doutora Ademar Gomes, foi um fato muito triste e aí surgiram dois resultados. Um resultado aquele não esperado, triste, lamentável, onde todos nós ficamos abalados, choramos, sofremos um sentimento muito grande. Mas esse programa que fez um trabalho investigativo, um trabalho social humanitário, sobretudo por você ser essa pessoa que você é, humanitária, Sônia Abrão e sua equipe, conseguiu resgatar essa mãe, a sua filha, mesmo que morta. Mas a Patrícia, a advogada Patrícia, a dona Geni sabe disso, veio calada, com a voz embargada pela emoção, a São Paulo, mas certamente agora terá o traslado, resgatará a sua filha. Ela vai trazer o corpo da filha para São Paulo, ela mesma vai enterrar essa semana. A nós filha iremos São dar Paulo. entrada agora, através da CRIMESP, pelo seu programa que investigou. Nós tivemos o apoio lá do investigador Cláudio, do legista Roberto, que nós agradecemos lá em Paraty. Obrigada, viu, o pessoal de Paraty, Na que colaborou verdade, demais com a nossa reportagem, com o doutor Beraldo. Foram atenciosos, foram muito atenciosos. Chegamos em nome da Rede TV, programa Sônia Abrão, abriram-se as portas, um trabalho muito auspicioso de todos, Tony, enfim, toda essa equipe. Conseguimos trazer para confronto papiloscópico, toda a impressão digital, para que tire esse 1% de dúvida. Só, mais nada. Digitais da Patrícia, que agora vão para o exame, como diz o doutor Beraldo, é só para oficializar mesmo, tirar 1% da dúvida. Para poder tirar o corpinho dela, que ela está enterrada como indigente, exatamente. E trazê-la. Quanto tempo esse exame leva para ficar pronto? Eu acredito que nós tenhamos isso dentro de uma semana e possa resgatar. E a partir disso aí pode trasladar o corpo para São Paulo? A partir disso vai ser encaminhado de uma forma legal, jurídica, através de um alvará judicial, o Poder Judiciário de Paraty, para que possamos, fazendo este confronto, elaborando, legalizado, venha o corpo da Patrícia. Isso para poder trazer. Só pela impressão digital ela já pode ser oficialmente declarada morta, ela já foi, exatamente, né? Ela foi judicialmente sim, mas foi enterrada como indigente com o codinome Cláudia. Certo. Agora, na verdade, havia uma preocupação, doutora Ademar Gomes, era dar a paz a esta mulher, dar paz à dona Geni. Isso foi cumprido. E havia um compromisso legal do programa Sônia Abrão. Isso também foi cumprido. Agora, um compromisso pessoal. Qual é, realmente? Dar a dignidade a esta mãe e a essa própria vítima, efetivamente, sepultá-la com dignidade. O que nós nos insurgimos é como uma moça, advogada, ela foi a Paraty, ficou numa pousada, sem sequer exigir uma identificação pessoal legal dela. Ela não estava registrada. Não estava registrada com o nome correto. Isso é uma forma ilegal. Então, a CRIMESP entende que o Rio de Janeiro, a polícia do Rio de Janeiro deve apurar. Para nós não se trata de um simples afogamento. Não é que bateu a onda na pedra, ela caiu e morreu. Você acha que ela foi assassinada? Nós acreditamos que exija uma investigação, o fato exige uma investigação mais acurada, mais detalhada. Porque essa senhora da pousada, dona Geni, diz que ela chegou na Praia do Sono, foi tomar sol numa pedra, levou a sua bolsinha, a sua mochila e repentinamente ela não apareceu no final da tarde. Isso foi no dia 11 de maio, 5 dias. No dia 5 de maio ela saiu de casa de São Paulo. No dia 11 de maio chegou nessa praia, um lugar paradisíaco, um lugar de repouso, aconchegante. E essa dona Geni viu que ela não aparecia, chegou e viu a bolsa e apresentou na delegacia de polícia. Mas na bolsa, só as roupas, sem documento, cartão de crédito, levaram enfim. Tudo. Isso não tinha nada mais na bolsa. Não tinha nada, nem na delegacia de polícia. E nós confiamos que a polícia do Rio de Janeiro irá apurar, irá ver, e a CRIMESP quer que apure o que efetivamente houve com esta advogada. Jorge Lodero, especialista em segurança, como é que você vê essa história, esse desfecho tão trágico? Olha, essa história, o doutor Beraldo lembrou de um negócio muito importante. Ela entra numa pousada e não é registrada. Certo. E aí eu faço um comparativo com o caso da professora pedófila, que ia no motel
e também não tinha registro. Certo. E essa prática em São Paulo não existe. São Paulo é muito rigoroso com essa coisa do hotel e do registro. Tá. Então, no Rio de Janeiro, a gente já vê 2 casos. E isso é muito ruim. Por quê? Trouxe uma tristeza para a mãe incomensurável todo esse tempo. Se ela tivesse sido registrada, já se saberia o que tinha acontecido com ela. Então, na realidade, ela foi enterrada como Cláudia. Certo. E o nome dela é Patrícia. Então, na realidade, uma falha tremenda dessa pousada que tem que ser investigada. Um outro detalhe, o Dr. Beraldo tem razão, esteve lá e viu a cena. O que pode ter acontecido? Primeiro, bateu a água e ela caiu? É uma possibilidade. Mas uma outra possibilidade, um marginal a empurra num local que era perigoso, certo. Ela cai na água. Nas pedras, né? A gente sabe que as pessoas que caem no mar, próximo àquela beirada com pedra, dificilmente se salva, porque a água te joga contra as pedras. E ficou constatado que o dinheiro, os cartões de crédito não estavam lá. Então, o marginal, talvez, se aconteceu isso, ele tire os objetos de valor e deixa simplesmente tudo que foi encontrado, que na verdade são pertences de uma moça. Agora, um fato triste foi ver aquela mãe se aproximando de um sepultamento que foi feito de um indigente. E no Brasil, nós temos assim centenas e milhares de pessoas que são enterradas como indigentes. Por quê? A pessoa é encontrada normalmente assassinada, morta. A polícia tem que fazer o que? O IML? Tirar as fotos, tirar a impressão digital, espera-se normalmente 10 dias para ver se parentes procuram aquela pessoa, porque normalmente essas pessoas assassinadas não têm documento. Certo. Então você fica sem dados nenhum. Mas agora, com as impressões datiloscópicas, digitais dessa moça, ela vai poder fazer o quê? O que o Dr. Beraldo vai fazer é ter uma certidão de óbito, um atestado de óbito, para que também a mãe possa ter o direito de ter uma filha enterrada legalmente, de ter esse documento até para fins de herança. Claro. Se ela tiver alguma coisa, vai ter que ser feita uma partilha desses bens. Agora, realmente o programa está de parabéns, porque eu estive aqui sentado do lado dessa mãe tudo, é verdade. E a gente ficava assim angustiado, dando a impressão que ela havia sido raptada, que ela tinha ido para um encontro, e na verdade não. Ela foi de vontade própria lá para Paraty. Ela foi passear, ela foi viajar. A impressão da dona Geni, e quando ela veio aqui no nosso programa, era de que a filha tinha pego umas roupas, colocado numa mala e saído rapidamente, como se alguém tivesse ido até lá e ou levado a menina ou a convidado para viajar. Era uma intuição correta, porque de fato ela tinha ido viajar. Mas ela foi passear, é isso? Na verdade, Sônia, o que nós sentimos, o lugar é paradisíaco. É um lugar em Paraty que chama Laranjeiras. É um condomínio fechado, muito rico, muito vasto. E esse local onde ela foi encontrada, eu quero deixar bem consignado aqui, existe esta área que é a área dos pescadores, colônia de pescadores, pessoal maravilhosos, uma pessoa carismática, nos atenderam muito bem. O que nós queremos, que a Crimesp quer, é uma investigação, porque para esta jovem ter entrado naquele local, ela passou por 3 portarias, há filmagens, há microcâmeras, enfim, há filmagens. Isso deve ser apurado, como ela entrou, com que ela entrou, por que aconteceu. Na verdade, nós não podemos aqui... Dá para pedir essas imagens? Eu acredito que sim, a polícia deve pedir, deve apurar. Não há indícios de violência nenhuma. Eu lembro que o legista Roberto, o chefe do departamento do IML, nos atendeu muito bem. Ele falou para a dona Geni, abraçou a mãe da Patrícia e disse: a Patrícia era linda, não tinha um problema bucal, dentes perfeitos, sem nenhuma cicatriz, sem qualquer... enfim, qualquer mancha, uma menina muito bonita. Saudável. Não há indício de violência, nem qualquer nesse aspecto. A dona Geni teve que ver as fotos da filha? Ela viu todas as fotos, o IML nos mostrou para que houvesse um reconhecimento. Ela reconheceu pelo corpo de sua filha, no dorso, no próprio dorso, verificou. Então, essa colônia de pescadores nos atendeu muito bem, não há uma acusação contra essa colônia. Nós queremos saber quem levou. A Crimesp entende que a polícia do Rio de Janeiro deve apurar quem levou, quem a colocou dentro daquele condomínio, passa por 3 portarias. Não estivesse sozinha. Exatamente. Doutor Beraldo, com certeza o senhor trabalha nessa área há muitos anos, o senhor esteve lá. O senhor acha que ela escorregou
caiu, uma onda bateu ou alguém empurrou essa moça? Justamente nesse aspecto, a informação de uma senhora é que teria uma onda batido na pedra e jogado a Patrícia, advogada Patrícia, ao mar. E isso foi a versão. A Patrícia saiu no dia 11 ela chegou nessa colônia e disse à senhora, eu vou até a Ponta Negra, uma praia próxima ali, na Praia do Sono. E ela não voltou. À tarde, essa senhora achou uma bolsa, só a bolsa, aí depois acharam o cadáver. Começou a ficar estranha, isso, acharam o cadáver, agora acharam uma bolsa. Então, ela estava com um maiô de marca, o IML nos mostrou. Ela estava com, enfim, protetor solar, seus brinquinhos, sua maquiagem. Então, era uma moça cuidadosa, uma moça vaidosa. Ela foi ali realmente para o seu descanso, para um repouso, enfim. E aconteceu, isso tem que ser apurado. Agora, uma moça com maiô à beira da pedra, numa praia, ela não ia lá suicidar, cometer um suicídio, um auto-suicídio, ou também... Toda bem cuidada exatamente, desse jeito, né? Ela foi viver a vida, curtir a vida. Então, isso tem que ser apurado pela Polícia do Rio de Janeiro, é o que a Crimesp quer. Haroldo Lopes. Olha, eu já acho que a partir do momento em que foi o caso que foi exposto e a mãe estava apavorada, uma pessoa que sai e simplesmente não comunica a ninguém, num primeiro momento dá a impressão de uma fuga geográfica. A pessoa está fazendo alguma fuga, né? Quer ficar sozinha um pouco. Também me parece alguma coisa um pouco... Tem uma pitada de esquisitice em tudo isso em relação ao comportamento dela. Depois, por uma questão de ética... na bolsa, né? Tinha calmantes. Exatamente. Por uma questão de ética, nós não vamos citar o nome da medicação, mas é uma medicação faixa preta. E na época em que abordamos o caso aqui no programa, ficou claro também esses altos e baixos que ela tinha em relação ao humor, né? Então parecia, ninguém está afirmando, que era uma moça com uma depressão, talvez maior do que imaginávamos, e às vezes até uma depressão que nós chamamos um tipo de depressão bipolar, em que a pessoa tem episódios de muita excitação e episódios de profunda tristeza, cuja maior complicação são os pensamentos suicidas. Então, eu não descarto essa possibilidade, é uma opinião. De suicídio? É uma opinião, não, né? Ninguém sabe. Acho que nós aqui, principalmente o doutor José Beraldo, está fazendo um trabalho investigativo, né? Mas nós sabemos que de todos os casos de suicídio, inclusive nessa faixa etária, eu posso garantir a vocês que cerca de 80% dos casos é uma complicação da depressão. Certo. Então, num determinado momento, a pessoa já teve um comportamento esquisito, saiu. Quem é que não vai pelo menos avisar a mãe, um parente, olha, estou em tal lugar, entendeu? Não sei o que passava pela cabeça dela. E essas pessoas, às vezes, de uma hora para outra, colocam um ponto final na sua vida. Agora, o senhor pediu que a Polícia do Rio de Janeiro investigue essa história. É porque, no fundo, o senhor acredita que, de repente, ela tivesse com algum namorado e possa ter acontecido um crime passional? Com certeza. Um crime, ele acontece por circunstâncias adversas, voluntário ou não, culposo, dolosamente, enfim. A propósito aqui, eu quero agradecer em nome da Crimesp, doutora Ademar Gomes lembrou bem, doutor Itagiba, do DHPP, pontificou muito nesse aspecto. O que nós queremos é uma apuração mais aprofundada nesse aspecto, porque se tratava de uma turista. Então, essa turista foi a um passeio e esse passeio simplesmente encontra-se uma pessoa morta, com maiô, toda preparada, enfim, ela não foi suicidar, não aconteceu nada que nós poderíamos dizer assim, que não mereça uma investigação. Eu acredito que a Polícia do Rio de Janeiro pode investigar, ver se houve subtração de objetos, valores, se tratou um latrocínio, não há evidências de violência, não há sinais de estupro, não há sinais de violência, mas merece sim uma investigação, é isso que a Crimesp quer que seja investigado. Bom, agora é hora da TechPix, então... Bom, e agora nós vamos para a parte final dessa nossa reportagem.
Pois é, não é a resposta à pergunta que durou 6 meses, onde está a advogada Patrícia, acabou vindo para todo mundo, mas era aquela resposta que ninguém queria ouvir e ninguém desejava que tivesse sido mesmo o destino da Patrícia, ou seja, a morte. Nós continuamos aqui com o promotor, o doutor Nadir de Campos Júnior, também com o psicólogo Haroldo Lopes, e o doutor José Beraldo volta hoje aqui ao nosso programa, porque ele, como vocês viram, acompanhou a dona Geni, acompanhou o nosso repórter Tony Castro, a nossa equipe, nessa busca pela Patrícia, e ela acabou sendo encontrada. A dona Geni ontem não tinha condições de vir ao nosso programa, hoje ela veio, mas também não sei se ela vai ter condições de falar com a gente. Tá dando para falar, dona Geni, como é que a senhora está hoje? A base de calmante. Tá à base de calmante mesmo. Base de calmante, porque imaginava tudo, menos encontrar minha filha nessas condições, Sônia. Quer dizer, nesses 6 meses a senhora nunca lidou com a possibilidade dela estar morta? A senhora tinha sempre a esperança que ela tivesse tido um surto, que tivesse perdida, que tivesse uma andarilha por aí, ou que tivesse internada em algum lugar que eu não soubesse. Mas não pensava que minha filha estivesse morta, Sônia. Não pensava, meu Deus. Não pensava, meu Deus. Eu não pensava isso, que a minha filha poderia estar nessas condições, Senhor. Dona Geni, a senhora mesma tem, olha, tantos postais que ela mandava de Paraty para a mãe, nas viagens, para a avó também. Quer dizer, era um lugar que ela amava, esse lugar exatamente onde ela morreu. E a senhora nunca pensou que ela pudesse ter ido para lá? Não. Aqui, ó, ela vai falando que os passeios são lindos, que o lugar é lindo. Ela fica sempre, cada vez a descrição que ela faz para a mãe, para a avó, é de encantamento por toda a região de Paraty. E não deu para imaginar que ela pudesse estar por lá, né, dona Geni? Não deu. Ela poderia estar por lá. Não tive nenhuma ideia que ela estivesse por lá. Achava que ela estava aqui em São Paulo, em algum lugar. Mas perdida realmente. Perdida em algum lugar. Né? Essa por um surto de memória, mas é uma coincidência assim, muito grande, Sônia. Porque dia 5 de maio ela foi na minha casa, passou o dia todo em casa. Ela estava bem, aparentemente ela estava muito bem. Ficou o dia todo na minha casa, só foi embora, já eram umas 8 horas da noite. Estava linda, como ela estava linda naquele dia, ela estava muito linda. Linda demais, ela estava com um brinquinho pequenininho, correntinha de ouro, uma blusa com ombro nu, mas ela estava muito linda mesmo, muito linda. Aí, quando ela saiu, que ela foi embora, eu acompanhei até lá na passagem da linha. Abracei muito forte a minha filha. Falei para ela, nossa filha, você é linda, você sempre foi linda, mas hoje você está mais linda do que nunca, minha filha. Você está linda demais, minha filha, muito linda, minha filha. Aí ela falou assim, mãe, você sempre foi coruja, mãe. Mas ela falou, hoje você está demais. Eu falei, porque você hoje está mais linda do que nunca, minha filha. Ela estava assim, um pouco batom. Eu adorava ela de batom vermelhinho. Ela era bem clarinha. Estava muito linda de batom. Eu falei assim, passa mais um pouquinho de batom, filha, você fica mais linda ainda de batom. Ela foi, passou o batom vermelhinho, foi embora. Abracei ela novamente. Foi o último abraço. Foi a última vez. O último abraço que eu dei da minha filha, Sônia, foi aquele abraço ali. Aí ela foi embora. E eu não vi mais a minha filha, passou os dias, passou o dia das mães, ela não ligou. Ela achou estranho. Que dia mesmo foi dia das mães? Eu nem lembro. Dia 10 de maio. 10 de maio. Então, eu achei estranho que ela não ligou, mas para minha mãe não ficar triste, minha mãe falou assim, minha filha, sua filha não ligou. Hoje é o dia das mães. Eu falei, mãe, não liga não, só sabe que a Patrícia é desligada. Falei assim com a minha mãe para ela não ficar triste, né? Você sabe que ela é desligada, ela não liga muito para datas, mãe. Não liga não esquenta não. Mas eu fiquei assim, pensativa, né? Aí, em seguida eu já liguei para ela. O telefone não atendeu.
o telefone não atendeu, dava a caixa postal. Ele falou assim, deve ser que ela está com o telefone desligado. Continuei ligando. Não atendeu? Não atendeu, nunca não mais, atendeu, verdade, nunca né? mais ela atendeu, nunca mais ela atendeu. Aí eu fui na casa dela. Por isso que quando eu vi aquelas frutas, eu tinha certeza que não tinha só 15 dias, 20 dias que ela não estava em casa. Eu tinha certeza que era muito mais dias. Mas como na portaria tinham me falado que foi dia 19, quer dizer, eu acreditei na portaria. E não era mesmo. Mas não era mesmo. Porque a moça da barraca de empadinha e de pastel foi muito clara. Foi muito clara. No dia 10, realmente. Então, aquelas frutas, porque a banana estava mais preta do que essa bolsa, assim, dissolvida já. Já tinha saído cheia de casa bicho, cheia de bicho. Então, aquilo ali não era fruta de 15 dias, não, gente. Realmente, ela saiu e ela foi embora para sempre, sem me dar um adeus, sem falar nada para mim. Ela não teve tempo. Nem para minha mãe. Ela não falou que ia viajar, ela não falou que ela ia viajar. Você deveria estar pensando em ligar, em conversar com vocês por telefone, não é? No Dia das Mães, ela estava lá em Paraty, estava bem, segundo aquela senhora descreveu, quer dizer, tudo deve ter acontecido de uma maneira muito repentina. Talvez realmente a onda tenha vindo e tenha jogado a sua filha das pedras. Fala. Só vai ficar com essa bolsa dela? Sônia, e essa foi que a senhora trouxe de lá, né? Para mim, ela saiu tipo um bate-volta. Sim, ela só levou isso, né? Porque aqui dentro tem pouquíssimas coisas. Só escova, pasta, batom, uma troca de roupa, mal, uma troca de roupa. Talvez ela tenha ido para tomar um sol um dia, voltar no Para mim foi assim, tipo bate-volta. Ela tinha muita bolsa. Se ela tivesse com plano de demorar mais, poderia ter levado bastante roupa. Não levou a Sônia. Eu fico impressionada como a minha filha passou daquele condomínio fechado, sendo uma coisa de luxo. Por 3 portarias super ela luxuoso. E para a gente entrar, eu e o doutor Beraldo, a equipe entrar, foi um transtorno para a gente entrar ali dentro. Ela entrou tranquilamente, talvez como que ela já entrou conhecesse. E não tem um registro, não tem nada da minha filha, não tem nome dela. Será que não tem na câmera alguma coisa que possa provar que a minha filha entrou ali com alguém? Onde estão essas imagens, doutor Beraldo? Na verdade, Sônia... Vocês vão ter acesso a isso? Exatamente o que a Crimesp quer. E o doutor Ademar Gomes está preocupado agora, focando com a investigação. Porque algumas emissoras de televisão, se você me permite assim considerar, esqueceram-se, talvez por um equívoco, porque, na verdade, só chegou ao corpo, infelizmente, dessa jovem, da Patrícia, justamente por uma questão investigativa, legal, do aspecto reportagem. A reportagem da Sônia Abrão focou este fato desde o princípio, mensurando, avaliando a dor desta mãe, procurou conhecer o que efetivamente ocorria. E lá chegou, investigou e constatou que foi. Realmente houve uma morte, e essa morte, a esclarecer, supostamente por afogamento. Mas para entrar neste condomínio, aí a importância de uma reportagem investigativa, elucidativa e, sobretudo, que vai em busca de um resultado e não de um sensacionalismo. Foi importante porque acalmou uma mãe, fez com que a mãe encontrasse o corpo de sua filha e tudo terminasse. Mas para entrar naquele condomínio altamente luxuoso, cercado de segurança, fechado com todos os tipos de segurança, até chegar na Praia do Sono, realmente merece uma investigação. E outra coisa, ver se essa jovem, exatamente, se ela não foi drogada, não foi dopada. Doutor Beraldo, é que a moça disse que ela estava toda molhada e ela estava pedindo uma roupa, né, emprestada, não foi isso que ela disse? Então é uma coisa estranha também, não é? Mas é verdade, olha, você percebe, nós mesmos ao tomarmos a lancha, em nome do programa, que nós vamos fazer esse trabalho investigativo para apurar com determinação, totalmente. Então vai ver que foi você isso, chega assim, o mar revolta, exatamente. Tá. E nesse local onde nós chegamos, é difícil o acesso,
por isso que nós estávamos tudo parado a investigação. Rio de Janeiro não estava investigando porque não tinha elementos. Eu não posso criticar a polícia. Não tinha um registro ali, na verdade, né? Agora, essas imagens vocês vão conseguir, vão pedir, são fundamentais para explicar como é que essa menina morreu. Já pedi ontem, foi pedido em nome do seu conceituado programa, porque abriu tudo a partir desse momento que a Rede TV entrou. Né? Nós vamos pedir isso nas imagens para saber como ela chegou naquele condomínio, porque ela estava na Mackenzie, faculdade de Mackenzie, saiu de um apartamento com alguém. Precisa saber, realmente elucidar como ela chegou em Paraty e como ela entrou nas dependências, ou seja, como ela teve acesso, me perdoe, nas dependências deste condomínio que é totalmente fechado. Certo. Então é preciso uma investigação agora pela Polícia do Rio de Janeiro. Por isso nós pedimos, doutor Itagiba do DHPP, nos atendeu muito bem ontem, também irá remeter todos os autos do inquérito policial que estava tramitando aqui, para que o Rio de Janeiro, a Polícia do Rio de Janeiro, apure o que realmente ocorreu. Se foi um acidente, se foi um crime. Tá certo, porque o doutor Beraldo vai mostrar daqui a pouquinho o exame datiloscópico, não é? Que prova se é mesmo a Patrícia ou não, se é dela mesmo o corpo ou não. A dona Geni está com um problema aqui, antes da gente pedir a opinião do Haroldo Lopes, eu queria conversar também com o promotor, o doutor Nadir de Campos Júnior, que é o traslado do corpo da filha, que ficaria em R$7 mil. Através da Crimesp, o doutor Beraldo conseguiu baixar isso para R$3 mil, mas mesmo assim ela ainda precisaria desse dinheiro. E o local para o sepultamento da filha, que ela prefere que seja no Cemitério da Saudade, perto da sua casa, né? Que é a sensação de que a filha vai estar mais perto dela. Mas o doutor Nadir estava me dizendo que existe um serviço gratuito para esse tipo de traslado. É isso, doutor Nadir? Na verdade, o que eu estava tentando colocar era a possibilidade da intervenção de órgãos públicos, de alguém que teria morrido em outro estado, nascida na cidade de São Paulo, me parece que é isso. Sim. Em 20 de dezembro de 1975, e, portanto, uma eventual intervenção do órgão CAEX, do próprio Ministério Público, em contato e com a ajuda também da Polícia Civil e da Crimesp, para que pudéssemos providenciar o traslado, primeiro a exumação do cadáver, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, que permite todas as hipóteses de dúvida quanto ao cadáver enterrado, e também quanto à causa da morte, até para efeito da investigação, a necessidade da exumação. E a pedido da interessada, no caso a mãe, para que houvesse o traslado desse corpo para São Paulo e aqui fosse efetivamente o corpo enterrado no local que a mãe indicasse. Eu lastimo e lamento muito o ocorrido. Eu sei que ela não vai poder passar mais dias das mães com a filha, e também o 20 de dezembro, que seria a data do aniversário de Patrícia Barbosa, mas me parece que nós teríamos que continuar investigando para saber se nós estamos falando de uma morte em razão de uma fatalidade ou de uma morte a ser investigada em relação a quem estivesse com ela naquele momento. Então, me parece que nós estamos ainda nos passos iniciais de uma investigação, mas eu parabenizo o programa pela reportagem investigativa e a atuação também de um grande advogado que não só faz o trabalho profissional, como também acompanha a própria cliente em razão daquilo que se procura, a parte humana mesmo, e a sensibilidade do advogado em querer apurar as razões da morte de Patrícia Barbosa. Sabe que nós estamos falando em duas possibilidades, mas o psicólogo Haroldo Lopes, ele acha que é uma terceira via a explicação dessa história, porque a Patrícia tomava calmantes, a Patrícia talvez tivesse problemas de depressão, e ele chegou a pensar na possibilidade dela ter colocado um ponto final na própria vida. Você pode falar disso, Haroldo, e daqui a pouco a dona Geni fala pra gente se ela acredita nisso ou não? Também aí, com todo o respeito à dona Geni, os nossos sentimentos pelo ocorrido, mas a principal causa, a principal complicação da depressão é o suicídio direto e o indireto. Ou seja, às vezes as pessoas deliberadamente resolvem colocar um ponto final na sua vida porque estão fortemente deprimidas. E às vezes, não de forma direta, mas de uma forma indireta e até talvez um pouco inconsciente,
se colocam numa situação de risco, como, por exemplo, parece que ela estava em cima de um rochedo ou alguma coisa assim, que tinha sido visto. Pedras, né? A moçada gosta. E também a dona Geni nos participou, nos mostrou, e até, logicamente, nós vamos poupar o nome dessas medicações, mas tudo leva a crer que ela tinha, assim, transtorno de humor e mais severo. Dona Geni nos contou aqui a complicação que ela tinha também com peso, aquela quase que uma característica até anoréxica, para emagrecer. E também medicamentos antidepressivos, medicamentos para dormir. Então, vários medicamentos. Então, às vezes uma pessoa num estado de poliintoxicação, mesmo que com medicação legal, e não estando bem, entendeu? Às vezes ela se coloca numa situação indireta em que a vida fica sujeita e às vezes acontece uma fatalidade. Tanto é que em países desenvolvidos, quando uma pessoa 2 vezes por ano passa por um acidente muito grave, ela já é levada para avaliação para ver se não está deprimida e criando uma situação de suicídio indireto. Dona Geni, a senhora como mãe, acha que ela poderia mesmo ter colocado um ponto final na vida dela? Isso faz sentido para a senhora? Faz sentido para a senhora? Por quê? Faz porque eu acho assim, ela era uma pessoa que ela não tinha gosto para nada, sabe? Não mesmo, só disse que ela estava tão bonita, que ela se era pintou. Uma moça linda, mas ela era uma moça linda, mas ela era uma moça muito inconstante. Na mesma hora que ela era uma coisa, ela era outra. Ela não gostava de nada, ela não gostava de baile, ela não bebia, ela não fumava, ela não gostava de amizade, ela não gostava de festa, ela não gostava de aniversário, ela não gostava de dia de pai, dia de mãe, dia de Natal, ela não gostava de nada, Sônia. É muito difícil assim, uma pessoa que chamasse a atenção dela. Por exemplo, ela gostava de viajar, ela gostava de Paraty. Viajar era o que ela mais gostava. É o que ela gostava de se isolar, ela gostava de se isolar. Ela se sentia bem em viver isolada. Ela é filha única? Tem o meu outro filho, né? É especial. Certo. Então, Sônia, eu não sei, mas... Aí eu fico pensando assim, como? Diz que ela estava de tênis. Isso. Tênis. Como que ela levou essa bolsa? Deixou essa bolsa na pedra. Como que a onda levou? Ela não levou a bolsa, Sônia. É isso que me intriga. Essa é uma pergunta muito boa, realmente. Me intriga muito a questão dessa bolsa. Como que ela foi e a bolsa ficou? Se a onda veio, teria que ter levado a bolsa. Leva um ser humano. Leva um ser humano que é pesado, que ela pesava uma faixa de 70 quilos. Não levar uma bolsa que não pesa nem 10 quilos. Isso me intriga, essa bolsa. Então, essa possibilidade desse acidente com a onda para a senhora não faz sentido? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, para a senhora, ou ela acabou com a própria vida ou alguém fez alguma coisa para ela? Ou alguém fez alguma coisa. Porque eu tenho minha dúvida. Tenho minha dúvida, assim, quanto à bolsa. Se a bolsa tivesse ido... Sim. Mas a bolsa ficou, meu Deus. Então, eu quero uma resposta. Estive conversando com a doutora Ademar, que é uma pessoa assim, que eu não tenho nem descrição para falar da doutora Ademar, que é uma pessoa, é um anjo para mim. Então, ele me apoiou em todos os momentos, eu estive conversando com ele. Doutor Ademar, eu tenho dúvida quanto à bolsa, doutora Ademar. Pode ser que não tenha sido um acidente, que ela não tenha se jogado de verdade. Porque a bolsa. Entendi. Porque a bolsa. Porque a bolsa. Quer dizer, sai uma resposta que, onde está a minha filha, o que aconteceu com ela, a gente já sabe, infelizmente, mas fica outra pergunta. Fica outra pergunta no ar. Como aconteceu? Como aconteceu? Por que aconteceu dessa maneira? A mulher disse que via ela na pedreira. Tomando sol, com maiô, inclusive de grife, super bem vestida, bem tratada. Bem vestida, com chapéu, tem um chapéu, que eu não conhecia esse chapéu. Nem o maiô também eu não conhecia. Mas, meu Deus, está no ar essa pergunta. Sinceramente, está no ar, e a doutora Ademar já conversou comigo, já pediu investigação, porque como ela entrou nesse condomínio, também eu quero saber. Quer dizer, tudo isso vai ser desvendado agora a partir dessas imagens do condomínio. Dessas imagens aí do condomínio, e eu conto com
vocês para me ajudar, como tem me ajudado desde o primeiro momento. Sônia, eu não tenho palavra para agradecer vocês, Sônia, eu não tenho. Todo mundo estava batalhando para dar um final feliz para essa história. Eu não tenho palavra para agradecer você, toda a sua equipe, que são pessoas maravilhosas, pessoas que lutaram comigo desde o primeiro momento até agora, e sei que vão me acompanhar até o fim mesmo, até o fim que vão me acompanhar. Eu peço ajuda, porque eu não conheço o Rio, Sônia. Eu não sei lá, eu vou ter que levar esses papéis. Mas você vai estar amparada, pode ficar tranquila. Eu não conheço o Rio, não conheço esse lugar. Eu fui acompanhada e eu preciso de companhia para eu estar indo lá. Para estar levando esses papéis, porque eu não conheço. Quanto a pagar o traslado dela, eu posso até pagar. Só pode até pagar o traslado dela. Mas assim, se seguir o conselho do doutor Nadir, vai entrar com a papelada, né, doutor Beraldo? Talvez nem isso seja necessário. A senhora acha que leva muito tempo, a senhora prefere pagar. Eu prefiro pagar e eu quero fazer isso pela minha filha. A última coisa que eu vou fazer. Dona Geni, olha, o nosso produtor, o Sidney Koch, ele conversou com o pessoal do cemitério de São Miguel Paulista. Eles falaram que não precisa necessariamente comprar uma sepultura, pode-se pagar uma taxa apenas e ela seria realmente sepultada onde a senhora tanto deseja, tá? Isso daí já foi visto, já está resolvido também, certo? Também. Doutor Nadir, para o senhor é suspeita mesmo essa história? O senhor que já analisou tantos casos. Nós recebemos na promotoria, Sônia, o que nós chamamos de um prato pronto e acabado, que é o inquérito policial relatado pela autoridade. E se não houver por parte do promotor também essa sensibilidade de avaliar todas as circunstâncias que envolvem uma morte, toda pessoa que tivesse qualquer tipo de problema de caráter psicológico, nós poderíamos simplesmente, por conveniência, dizer, olha, aqui nós estamos diante de um caso de suicídio e arquivamos o inquérito policial. Isso nos é conveniente, mas me parece que nós estamos falando de uma morte violenta e, nas hipóteses de morte violenta, a autoridade tem que checar todas as hipóteses. Ou seja, a mãe apresenta uma dúvida porque a onda não teria levado a bolsa, mas eu trago outros elementos de convicção. Como é que essa moça consegue entrar num lugar totalmente fechado? Né, e mais como ainda... é que... Pois não? Perdão, doutor, não. Só complementando, o senhor colocou muito bem, mais ainda, Sônia, no Brasil, e a preocupação da CRIMESP nesse aspecto, ora, se aparece um corpo, a propósito do que colocou, doutor, me perdoe, aparece o corpo, não se faz sequer o DNA, não tira o sangue da vítima para poder fazer a tipagem, enfim, constatar. Então, o que nós precisamos de uma legislação federal nesse aspecto? Faleceu, encontrou alguém que é desconhecido, não se enterrar simplesmente como indigente. É nesse aspecto, e como colocou bem o doutor, a preocupação do departamento da CRIMESP de vítimas é realmente agora saber onde foi parar o celular, por que foi, quais as provas, com quem ela contactou, com quem ela falou, o que levaram efetivamente, ou o que levou a Patrícia estar lá, nesse aspecto. Razão de se apurar, porque a lei manda e determina que se apure. Houve uma morte, e essa morte foi violenta. Agora, precisa saber, efetivamente, isso a investigação dirá. Eu entendo que é necessário, a CRIMESP entende, exames complementares, né, doutor? Exames toxicológicos, isso não é complicado realmente, é fácil de se fazer. Mas é preciso que este caso venha à baila, através do seu programa, para que se crie uma legislação federal, obrigue. Encontrou uma pessoa morta, não reconhecida, que se faça o DNA, né? Poderia ter botado um pouquinho do cabelo, exatamente. Né? Fora essa pergunta do condomínio, qual era a outra? Eu estava completando com algumas outras indagações. Qual teria sido efetivamente a causa da morte da vítima? Eu preciso de um laudo de exame necroscópico que aponta, segundo os doutrinadores experts, dizem, a chamada causa-morte. Será que ela morreu mesmo afogada?
Será que nessa eventual exumação a gente não conseguiria identificar outras hipóteses de lesões, ainda que a nível de ossos, em caso de se tratando de cadáver? Uma outra pergunta que me parece que não teria sido feita pela mãe à época para aquela senhora que a viu no dia dos fatos, mas poderia ser feita por um investigador de polícia. Ela estava acompanhada nesse dia? Quem é essa pessoa? Conhece essa pessoa? Entre outras indagações que pudessem ser feitas. Mas eu me prendo à questão técnica de que, havendo essa morte, sendo a morte violenta, me parece que em 15 de maio deste ano é feito um laudo que identifica, através de impressões digitais que foram extraídas do cadáver, o exame feito aqui em São Paulo. Quer dizer que alguém morreu lá em Paraty. Foi necessário se extrair impressões dactiloscópicas para que o Instituto Ricardo Guillemot, em São Paulo, fizesse um exame que poderia já ter sido feito lá, à época em que o corpo fora localizado. O laudo, na verdade, doutor Sônia, só complementando, o laudo pericial constatou que a causa da morte foi asfixia mecânica, ou seja, houve afogamento. Mas a Mércia também morreu por afogamento e tinha levado um tiro. Isso, nós queremos saber se esse afogamento foi involuntário, foi omissão, foi ação, o que levou efetivamente este afogamento. Então é preciso a perícia técnica detectar para que realmente saiba em que condições ela morreu. Existe essa necrópsia, já foi realizada, é afogamento, foi confirmado, comprovado. Mas nós queremos saber, a CRIMESP quer saber que consequência, o que levou este afogamento. Então é preciso se restaurar. O inquérito não estava aberto, é preciso abrir esse inquérito. E o doutor Itagiba disse que hoje mesmo já encaminhará ao Rio de Janeiro complementares essas provas para que a polícia do Rio de Janeiro, lá de Paraty, apure, investigue, diligencie o local, ouça testemunhas, complemente, faça, inclusive, se for o caso, uma reconstituição, como ela chegou, em que condições que chegou e por que esse resultado fatal. Se me permitir somente completar, que não vai nenhuma crítica ao trabalho policial da Polícia de Paraty no estado do Rio de Janeiro. Nós estamos apenas colocando que a investigação que se iniciou aqui em São Paulo foi porque aqui houve o desaparecimento de uma vítima, ou de uma pessoa. Então, agora, com esses autos de inquérito encaminhados pela Polícia Civil de São Paulo para o estado do Rio de Janeiro e com os elementos que a autoridade policial agora tem de quem é a identificação da vítima, talvez a continuidade das investigações para que se conforte o coração de uma mãe. Claro, ou seja, não é somente localizar um cadáver e enterrar no local adequado. Me parece que a mãe também precisa ter o seu coração confortado no que diz respeito do que minha filha faleceu, se foi uma fatalidade, se foi uma consequência de um quadro psicológico avançado que levou ao suicídio, ou se alguém efetivamente teria dado causa à morte da vítima. Para o processo para a justiça, foi um cadáver que foi encontrado. Para a CRIMESP, para a produção do... Enfim, foi uma filha, foi uma pessoa que foi encontrada. Isso tem que ser apurado pelo princípio da dignidade da vida humana. Eu tenho que ressaltar um minutinho, por favor, Sônia. Olha, eu, sinceramente, a Justiça de São Paulo, para mim, foi muito falha. Porque eles não me ajudaram em nada, gente. Eles não me ajudaram. Eles simplesmente, eu chegava lá, falava... Tem novidade nenhuma, mãe. Isso é a polícia, não a justiça. Então. A polícia de São Paulo. Certo. A polícia. Não tem novidade nenhuma, mãe. Nada. A gente não sabe de nada. Gente, mas quantas vezes eu venho aqui, vocês não têm nada, ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada, ninguém procura, ninguém sabe nada da minha filha. Ah, mãe, quando tiver a resposta, eu te ligo para a senhora. E eu ia, chegava lá, toda vez que eu ia, tinha hora que eu chegava lá e estava com a cara tão feia para mim. Parecia que eu estava fazendo um crime de estar ali procurando. Doutor Nadir, eu queria suas conclusões a respeito de tudo isso que o senhor acompanhou hoje aqui. Reitero aqui os meus
sentimentos em relação à mãe, eu entendo a sua preocupação e talvez, concluindo uma linha de raciocínio, em razão disso, uma visão às vezes equivocada até, de que isso compreende a justiça brasileira. Se há algum equívoco em relação à investigação aqui ou acolá, nós precisamos através de uma reforma legislativa, como foi colocado aqui pelo competente advogado, ou através mesmo de cobrança da sociedade, que aqueles que se envolvem com o trabalho de justiça possam ter um posicionamento um pouco mais de sentimento em relação àquilo que nós estamos tratando. Ou seja, que o promotor de justiça, que o delegado, que o advogado, que o psicólogo, o sociólogo, aquele que está, de uma certa maneira, envolvido com o fato delituoso ou com aquilo que mais aflige a sociedade, que é a morte de alguém, que a gente possa encontrar caminhos para trazer ao que nós chamamos de dignidade da pessoa humana. Acho que é isso que é mais importante, é aquilo que eu extraio hoje aqui desse seu convite. Muito obrigado. Imagina. Mais uma vez. Aqui a casa é sua, viu, doutor? E eu espero que o senhor volte mais vezes aqui com a gente. Sempre é um grande prazer recebê-lo, pode ter certeza, viu? Haroldo Lopes, suas conclusões? Olha, Sônia, me colocar à disposição da dona Geni por um momento acho que ela vai precisar muito de você. Dificílimo que ela atravessa, né? É evidente que a gente, nessa hora, passa um monte de coisa na cabeça da gente. Por que eu não fiz, não agi e, de repente, ninguém tem culpa, né? Infelizmente, essas coisas acontecem, é uma dor tremenda, mas eu acho que a melhor coisa nessa hora é estar junto com os amigos, com pessoas boas orações, e a senhora pode contar comigo, com o programa, com todos que acho que estão aqui, pode contar comigo. Muito obrigada, viu, Haroldo? Doutor José Beraldo. Eu queria deixar consignado em nome da Crimesp que o advogado criminalista, ele não defende o pecado, apenas o pecador, ele não defende o crime nem o criminoso, mas a sensação de impunidade está campeando justamente por esta razão que nós verificamos que a presunção de inocência ela é preservada, ou seja, um possível culpado, aquele que cometeu um crime com requintes de crueldade, que tirou a vida de uma jovem, que praticou um delito bárbaro, fica à mercê da Constituição Federal, daquela dita presunção de inocência e causa essa sensação de impunidade. Eu entendo que isso é minha compreensão, meu entendimento, que os tribunais realmente devem usar da força da energia, do próprio vigor da lei, para que, pelo menos, as vítimas tenham aquele respaldo pronto, não sintam uma sensação de impunidade. E, efetivamente, Sônia, nós da Crimesp agradecemos o programa. Imagina, a gente por este trabalho vocês, toda a ajuda, todo o suporte. O senhor está com o exame da Patrícia, o exame datiloscópico, que prova que o corpo é o dela mesma, é isso? Doutor Itagiba ontem passou a noite, praticamente, em nome da Crimesp, e as impressões digitais coletadas constatam que pertence a Patrícia Marieve da Silva Barbosa. Realmente é a Patrícia, sem sombra de qualquer dúvida. Agora ela está oficialmente morta, na verdade, né? Então agora vai ser possível fazer, viu, Geni? Vai ser possível fazer o traslado do corpo dela e o sepultamento, dizendo que a sua filha merece e não como indigente, tá? Ó, leva ela lá pro camarim, leva, gente, tá? Fica calma, fica calma. Vai lá com ela, Haroldo, por favor, tá? Então você pode pra ela, vem. Bom, nós estamos indo embora, a gente volta amanhã às 3 da tarde com mais uma Tarde Sua aqui para vocês. Beijo grande para todo mundo, tchau, tchau.